Boa noite, a paz do Senhor. Noite abençoada que o Senhor nos deu, né? Entrando aqui para deixar uma mensagem à paz do Senhor, que o Senhor estava tocando no meu coração para mim entrar aqui nessa live. Falar um pouco sobre os soldados, né? Nós que somos cristãos, nós somos muitas das vezes, temos de exemplo ser chamado como soldados de Cristo, né? Sabemos que os soldados quando estão na guerra, na luta, né? Eles estão sujeitos a quedas, estão sujeitos a ser feridos, né? Mas também a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? E ele diz mais assim, que sem mim nada podeis. Que nós sem Deus, nós não podemos se levantar quando estamos feridos, quando estamos passando por lutas, né? E por mais que as lutas sejam difíceis, mas nós podemos vencer, porque quem vai à frente de nós é o Senhor dos Exércitos, Jeová Rafá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 12, né? Vou ler aqui 2 Coríntios 12, versículo 9. Vou ler o 5 primeiro. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Que é uma frase que é Paulo, fala de um espinho, né, na carne que ele tinha, que a Bíblia não diz o que era, mas era uma fraqueza que ele tinha. E que a frase, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, indica a suficiência da graça de Deus ao seu caráter, independente da força humana. Essa declaração é um encorajamento da parte do Senhor ao apóstolo Paulo, que ele resistiu em 2 Coríntios 12, 9. Né? Essa frase aparece na Bíblia no contexto em que Paulo fala sobre o tipo de sofrimento que ele afligia constante. E este sofrimento ele chama de espinho na carne, mas não explica exatamente o que se trata. Apesar de nossas curiosidades, não há qualquer proveito para nos saber a natureza específica desse sofrimento. Por isso é inútil especular os seus detalhes. O importante mesmo é saber que Paulo experimentou o poder da graça de Deus e compartilhou conosco o encorajamento do Senhor ao escrever. Então, ele disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós sentimos fraquinhos, né? E o Senhor diz, a minha graça te basta. Então, somente a graça do Senhor. E ele diz mais, né? Porque o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. Aleluia. É quando nós estamos pensando que estamos fracos, aí Deus usa mais nós. Às vezes Deus até permite certas situações, que às vezes estamos muito ligados às coisas materiais, às coisas do mundo.
e deixando Deus de lado. Deus é para ser primeiro em todas as coisas. Em tudo Deus é para ser primeiro. Muitas das vezes as coisas do mundo vêm nos preenchendo. E quando pensa que não, todas as coisas tomou o lugar que é de Deus. Aleluia. Quando pensa que não, nós estamos fracos espiritualmente, distante de Deus. Quando pensa que não, nós estamos sem forças. Vêm os problemas, vêm as tribulações, vêm coisas que tiram o foco que é Jesus. Aí nessas horas que nós se sente fraco, aleluia. Mas o Senhor diz na palavra dele, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que é na fraqueza, aleluia. É na fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa. Louvado seja o nome do Senhor. É nessa hora que Deus toma você busca mais ele, você clama mais por ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Que aquele soldado que está ferido, por algo que seja na vida espiritual, por uma palavra, né? Por algo que entristeceu, que entrou do seu coração. Se foi alguém que falou alguma coisa, Deus manda para falar para você nessa hora, desta noite. E ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Você pode estar pensando que está fraco, mas é nessa hora que você está forte. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque é o Senhor que te dá força. É o Senhor que te capacita. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele usa as pessoas que dão lugar a ele para querer apontar o dedo, para julgar nós. Algo que já passou, algo que nós já fizemos muitos anos atrás. Mas eu tenho uma palavra para dizer a você. Lá Isaías 43, aleluia, o Senhor diz que ele apagou os nossos pecados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, tentam lembrar, mas eu esqueci, aleluia. Ele apagou o meu pecado e o seu pecado, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. O inimigo, ele é acusador, é só o que ele sabe fazer. É acusar, tentar tirar os escolhidos do Senhor, do caminho da verdade. Aleluia. Que o Senhor possa te dar força. Aleluia. E ele diz assim, Isaías 43. Ele diz assim, eu, o próprio Deus, ele diz, eu mesmo sou o que apago os teus pecados. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tentam lembrar o que você fez para trás. Aleluia. Irmão, é forte, Jesus. É forte, aleluia. Aleluia, porque muitas das vezes nós vemos pessoas que dizem assim, o irmão fulano, a irmã cicrana, fez isso, fez aquilo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora vai passar para a lei de crente, quer dizer a lei de crente, né? Aleluia. Mas o Senhor diz que eu mesmo sou o que apaga os teus pecados, aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor apagou os teus pecados, os meus pecados, quando você se entregou para Ele, quando você deu a sua vida para Ele. Ele morreu naquela cruz
para libertar a mim e a você, aleluia. Pode até tentar, e ele diz assim: procura me lembrar-me, entre em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Eles até tentam lembrar a Deus, apontar, mas o Senhor diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ele apagou e não tem quem faça de novo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está me dando outra direção, está falando ali, lá em 2 Coríntios, né? E o Senhor já me deu uma direção para ir lá para o livro de Isaías. É porque Deus sabe do que está passando na sua vida. Deus sabe de tudo. Deus conhece eu e você mais do que nós mesmos. Ele vai no profundo do seu coração. Quantas e quantas vezes, aleluia, você chorou sem ninguém ver-se, mas ele viu. Eu digo isso, sabe por quê, irmão? Porque eu já passei por isso. Antes de eu conhecer Jesus, que o profeta, no livro de Jó fala, que ele diz assim: antes eu conhecia só de falar, agora eu conheço por experiência, assim sou eu. Antes eu conhecia Deus só de falar, mas agora eu conheço Jesus por experiência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, ter experiência com Deus é você ter intimidade. Sabe o que é intimidade? Intimidade é você conhecer alguém e dizer assim, fulano, por exemplo, fulano, eu não conheço muito fulano não, só de vista. Eu conheço só de vista, só de falar. Mas quando você conhece alguém de íntimo, você diz assim, aquele dali eu conheço. Aquela dali eu conheço. Aquela dali eu boto até a mão no fogo, não é assim? É porque você é íntimo dessa pessoa. Íntimo é você contar os segredos, não é assim? Íntimo é você se abrir para essa pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro que muitas das vezes eu ia para as festas mundanas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu chegava em casa, aleluia, e eu louvo ao Senhor por essa vida que o Senhor me deu. Eu lembro como se fosse hoje, aleluia. Mas eu choro, me emociono, porque o que Deus fez na minha vida foi coisa grande. Muitas das vezes eu ia dormir, chegava de festas e era um vazio na minha alma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas achavam que eu era feliz. Feliz eu sou agora. Eu tô chorando aqui, mas é de alegria. Sabe por quê? Porque eu tô falando disso aqui, olha. Da palavra de Deus. Porque o Senhor me encontrou. Me encontrou. Eu deixei Ele entrar na minha vida. Eu abri meu coração para Ele entrar. E eu chegava ali muitas das noites de festas, bebedeiras. Andei com muitas pessoas no mundo aí. Muitas delas já desceram a sepultura. A maioria desceram a sepultura. Muitos estão presos. Presos espiritualmente. Presos também nas cadeias. E quem me conhecia, andava comigo, sabe. Que por onde eu passei, tá aqui. Foi no vale da sombra da morte, a palavra do Senhor diz. Mas o Senhor me alcançou. Sabe por quê? Porque eu deixei Deus entrar no meu coração, aleluia. E o que Deus vem fazendo na minha vida é coisa linda, coisa maravilhosa. Só Deus e eu e minha família sabem. É coisa assim, maravilhosa. E eu ali chegava várias e várias noites. É muita noite, é muita história, é muito livramento. E eu chegava,
pegava um travesseiro, colocava no meu rosto, chorava, engolia o choro, mas só Deus sabe o que tinha na minha alma. Era um vazio enorme. E esse vazio, só quem preenche é Ele. É Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós procura preencher no mundo com coisas passageiras, felicidades falsas. Irmão, eu digo isso porque eu passei por experiência, eu digo porque eu sou prova vida. Procurava as alegrias em festas, em bebedeiras, em passeios, em coisas que eram momentâneas. Aquele momento ali era momentâneo. Depois que passava, vinha a tristeza, vinha aquele vazio. E depois que eu deixei Jesus entrar no meu coração, é coisa linda, é coisa maravilhosa, aleluia. Lá no Apocalipse ele diz assim, livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aleluia, glória ao teu nome. Se ele diz que eis que bato, ele está à porta e bate. A porta é o seu coração. Se ele está batendo é porque ele quer entrar na sua vida. Aleluia. É porque ele está fora. Aleluia. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é como uma espada de dois gumes. Essa palavra é tremenda, aleluia. Aqui nessa Bíblia tem tudo para você, em todo o sentido da sua vida, seja espiritual, seja na saúde, seja financeira, seja na vida, em todas as áreas que você imaginar. Deus dá resposta através da palavra dele. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar ele entrar, ele entrará, né? Ele é tão lindo que ele é educado, ele ainda pede para entrar, ele pede. Agora o inimigo do nosso adversário, não. Ele entra, ele bagunça, ele veio matar, roubar e destruir. Aleluia. Foi o que ele veio fazer. Agora ele não vem mostrando quem é ele, não. Ele vem disfarçadamente. Ele vem arrodeando, dando voltas, para que ninguém possa perceber que é ele que está por trás. Que o Espírito Santo de Deus possa nessa hora abrir os seus olhos espiritual para as ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria um dia tirar aqui para me contar um pouco do meu testemunho. É um pouco comprido, né? Mas eu vou resumir um dia e vou contar. Olhe, e quando Jesus enviar alguém até você, e você sentir que essa pessoa está falando de Deus para você, e você sentiu aquela paz, você sentiu aquele refrigério dentro de vocês, pode ter certeza, é Deus batendo no seu coração. E Ele quer entrar. E Ele quer entrar e quer fazer coisa linda. Aleluia. Esse Deus é lindo. Eu amo Ele com toda a minha alma. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Porque foi assim que eu encontrei Jesus. Eu ia trabalhar lá na Osibrais e eu ia angustiada. Muitas das vezes eu ia com a cabeça desse tamanho, que eu ia para as festas, e lá eu ia beber, né? E quando era no outro dia, minha cabeça estava desse tamanho. Não queria conversar com ninguém. Mas tinha uma irmãzinha lá, a irmã Vera, uma bênção de Deus. Ela nem falava para mim de Jesus, mas eu estava do lado, estava falando para outra prima minha. E ali, quando eu escutava aquelas palavras, ela começava a falar de Deus. E o mais lindo é que, sabe o que é? É que ela não sabia ler, mas era cheia de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo ali foi preenchendo. Quando ela começava a falar, eu senti uma paz.
Uma paz que esse mundo não oferece. Uma paz que a gente procura nesse mundo e não tem, não existe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela começava a falar de Jesus. E começava a dizer o que Jesus fazia. Os milagres que Jesus fazia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquilo vinha enchendo o meu coração. E quando foi um dia, eu disse a ela: irmã Vera, onde é essa igreja que eu quero ir um dia? Porque eu me sinto tão bem quando a senhora está falando. Eu sinto uma paz tão boa. Irmã, eu deixei Jesus entrar no meu coração. Aleluia. Eu deixei ele entrar. Eu abri a porta e ele entrou. E isso eu comecei a ir para a igreja. E Deus foi mudando. Deus mudou todas as minhas coisas. Sei que até o Senhor disse até assim uma vez: ó, hoje eu vou tirar do meio dos bodes uma ovelha. E eu fiquei sem entender o que era isso. Irmãos, é porque a palavra do Senhor fala. Não é que as pessoas, os escolhidos do Senhor, quer dizer as ovelhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu só vim entender isso depois que aconteceu. Eu chorei, mas depois o Senhor me consolou. Ele disse: eu vou lhe dar novas amizades, aleluia. Eu vou lhe dar novos amigos, aleluia. Eu vou te dar vestes novas, eu vou te dar sapato novo, aleluia. Deus é fiel, ele faz isso, irmão. Você às vezes pode até ficar preocupado assim: mas se um dia eu aceitar Jesus, como é que vai ser? Será que o meu marido vai aceitar? Como é que eu vou me vestir assim? Talvez vá até me chamar de velha. Vai não, irmão. Sabe por quê? Vai achar você linda. Porque não é a sua roupa, não. Não é o sapato. É o brilho de Jesus. É o brilho dele. O brilho dele é tão forte que quando você começa a abrir a boca e falar dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus te toma. E a graça é tão grande sobre sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que onde você chega, a palavra diz que assim, nós somos sal da terra e luz do mundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então não se preocupe. Se você tem esse desejo de se entregar ao Senhor de corpo e alma, e dizer: Senhor, eu tenho vontade de seguir ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz também que o Jesus disse, né? Se quer seguir a mim, toma a tua cruz e segue-me. Muitas pessoas pensam que tomar a cruz é um problema, é uma dificuldade, é algo que você acha que é um problema que você tem que carregar pro resto da vida. Por exemplo, tem pessoas que acham que é o marido, que o marido bebe. Aí diz: eu tenho que carregar esse homem o resto da minha vida, essa cruz. Mas não é assim. Quando Jesus diz: toma a tua cruz e segue-me, ele quer dizer que você tomar a sua cruz é você deixar as suas vontades. Deixar matar a sua vontade e fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele, irmão? A vontade dele é você se esvaziar de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É perdoar aquele que fez algo, cometeu algo com você, que você guardou no coração. É tirar isso do seu coração. É você fazer a obra do Senhor. É você interceder por vidas que estão sofrendo. É tanta coisa, irmãos. Tomar a cruz é deixar Deus fazer o que Ele quer na sua vida. É você se renunciar às suas vontades. É você querendo ir para esse lado e Jesus diz: não é para esse lado. Esse é tomar a cruz. É você deixar as suas vontades e fazer a vontade dEle. A vontade dEle é perfeita. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia.
Que Deus possa abençoar cada um nesta noite, que o Espírito Santo possa tocar em cada vida, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se você tem vontade, sentir no coração, de aceitar Jesus e quer se abrir com alguém, talvez tenha vergonha, não tenha medo não, dê o seu passo, dê um passo e deixe o resto com Deus. Ele quer apenas que abra o coração. E quando você abre o coração, Ele faz coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Tira qualquer dúvida do coração. Aleluia. Que Deus pode transformar o seu marido. Deus pode curar. Deus pode dar a sua família todinha convertida num dia só. Sabia que já teve família num dia só? Todos se entregar a Jesus e todos fazer a obra do Senhor. Deus é fiel. Ele faz isso. Ele faz isso e além o que nós nem imaginamos. Deus é fiel demais. Louva ao Senhor pela família que o Senhor me deu. Porque o inimigo, ele tentou destruir a minha família. Sabe por que ele tentou destruir minha família? Porque ele sabia que a minha família, nós iríamos servir ao Senhor. Aleluia. Mas o amor de Deus, que é grande e infinito, Ele nos alcançou. Mas eu digo uma coisa a você. Nós passamos por muitas lutas, muito sofrimento. Tanto eu como Joabe. Até pelo vale da sombra da morte nós passamos. Ele chegou no leito do hospital. O médico desenganou e disse: de hoje esse homem não passa. Mas Jesus, aleluia, oh, glória ao teu nome, Jesus. Ele chegou lá e repreendeu a morte e disse: esse aí é meu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, foi coisa linda. Coisa do céu que Jesus fez em nossas vidas. Aleluia. Foi grande o milagre que o Senhor fez em nossas vidas. Pode ter certeza disso. Eu lembro como se fosse hoje. Joabe estava lá no leito do hospital. Nós estávamos separados. E eu já estava nos caminhos do Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. E eu cheguei ali na casa da avó dele. E o primo dele me disse: Nara, de hoje Joabe não passa. Irmão, foi uma dor que eu nunca senti na minha vida. Atravessava meu peito, atravessava a minha alma. E a vontade ali naquela hora era chorar e gritar muito. Nesse dia minha mãe vinha comigo. Eu deixei mãe em casa e corri para o hospital. E eu vou dizer a você, ele nem comigo estava falando. Aleluia, Deus. Como é grande a misericórdia de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, eu fui para o Tarcísio Maia. Cheguei lá, estava a irmã dele lá, Mísia. Irmã dele mais velha. Irmã, você sabe o que é uma cena que assim, não sai da minha mente. Parecia cena assim de um filme de novela. Pois assim foi, irmão. Eu cheguei naquele hospital, no leito do Tarcísio Maia. E tinha vários leitos lá, mas eu só via um, que era o dele lá. A irmã dele já estava lá em pé, aleluia. E eu já fui logo me prostando de joelho lá no chão, aleluia. Irmãos, quando Deus manda fazer uma coisa, você não se importa com quem está olhando, não se importa com quem está do lado. Aleluia. Faça conforme o Senhor manda. Faça o que Deus manda você fazer. E assim eu fui, dobrei os meus joelhos.
E o Espírito Santo ali me tomou em oração. Eu só lembro de uma frase que até hoje eu digo a ele e digo a todos que contam o meu testemunho. Eu disse assim: Senhor, não deixe levar o pai do meu filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixe ele cuidar, deixe ele criar meu filho comigo, Jesus. E foi essa o que eu disse. E o resto da oração, o Espírito Santo, que ele é quem intercede por nós, ele que escuta o nosso gemido. Ele foi e orou por mim ali. Irmão, e foi coisa linda, aleluia. O que Deus fez em nossas vidas, aleluia. Glória ao teu nome. A irmã dele foi chorando e ele não estava nem consciente, ele não sabia nem se estava no mundo, ele estava desenganado, irmão. O estado que ele estava ali é estado terminal. Estado terminal eu não disse a vocês o que ele tinha. Tinha cirrose hepática. E eu fiquei ali, irmão, cuidando, todo dia eu ia para casa, voltava e cuidava dele. Fui para a igreja pedir oração, chamei até o pastor para ir lá. E o pastor disse a nós, depois de tudo acontecido, ele falou, a esposa dele disse, quando eu pedi oração, pedi para eles ir lá, ela disse que sentiu que Deus falou com ela e disse, meu amor, esse casal eles vão voltar. Isso com 2 dias que nós estávamos no hospital cuidando dele. E ele ainda estava desacordado. E ele estava descapelando, irmão. Ele estava bem magrinho. E foi a mão de Deus em nossas vidas. Aleluia. Deus é muito lindo. O que Deus faz é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu fui cuidando dele. Com os dias ele acordou. Quando ele acordou, ele pensou que estava sonhando, pensou que já tinha morrido. E perguntavam o que estava acontecendo, perguntava o pessoal que eu estava fazendo ali. E eu disse, eu estou aqui. Eu estou aqui porque Deus me trouxe, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse, eu vim aqui porque o Senhor me trouxe aqui, aleluia. E ele sem entender o que estava acontecendo. E eu disse, olha, Joab, eu agora sou crente. Eu sou crente, Jesus me mudou, me transformou. Aquela Nara que você conhecia, Jesus enterrou, aqui ressuscitou. Foi uma nova criatura, aleluia. E eu sou crente em Jesus. E ele dizia, sabe o quê? Tá doido, endoidou de vez, aleluia. Porque é assim que o povo chama os crentes, né? De doido, que são loucos. Mas é para a glória de Deus, aleluia. Porque a Bíblia fala que Deus escolhe o que é loucura, aleluia, para confundir os sábios, não é isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali nós foi se acariciando e cheirando. E aí eu disse, meu filho, é o seguinte, nós já temos um filho e eu agora sou crente. Se a gente for voltar, nós temos que casar, aleluia. E ele disse, pirou de vez, aleluia. Oh, glória. E foi coisa linda, irmão. E nós marcamos o casamento e ele foi se recuperando. Ele foi para a igreja contar o testemunho. E para a glória de Deus, nós estamos aqui. Já aconteceu muitas lutas mesmo. E nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado força e graça todos os dias. E se não fosse a mão dele, nem aqui nós estaríamos, né? Ele sofreu muitas coisas, eu também. Só Deus sabe o que nós passamos. Muitos dias de amargura, tristeza. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. E eu digo a vocês que estão me escutando, que vai escutar depois, não deixe para vir só na hora da dor. Não deixe para vir na hora da dor. Venha logo enquanto Jesus te chama. Deixe Jesus entrar na sua vida, transformar a sua família. Vocês não sabem como é bom servir ao Senhor. Fazer a obra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabe como é maravilhoso, gratificante você sair pelas ruas
evangelizando, se preocupar com essas pessoas que para o mundo muitos não dão valor. Você sabe o que é isso? É amor. É amor, que é Jesus que dá isso a nós, amar ao próximo como a si mesmo. Quantas e quantas vezes nós não saímos para as ruas entregar o sopão, é porque agora nós não estamos mais fazendo esse trabalho, mas nós fazíamos sempre. Nós ia para a rua entregar o sopão e só Deus sabe que nós via ali tanto sofrimento, pessoas sofrendo na rua, nas favelas, e Deus usava nós. É por isso que o diabo tentou destruir a nossa família, nossas vidas, mas Deus, com tua graça, tua misericórdia, nos alcançou. E eu digo por experiência, não dê a voz do inimigo. Se você tem vontade e desejo de deixar as coisas do mundo, coisas passageiras, ilusões, é ilusão, são tudo ilusão, tudo isso vai passar. A palavra de Deus diz que tudo passará, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você pode até estar pensando assim, faz tanto tempo que esse povo diz que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A cada dia está ficando mais próximo. Antes de Jesus voltar, terá o arrebatamento da igreja dele, aleluia. Oh, glória ao teu nome. Virá muitas tribulações, virá muitas coisas. Cada dia mais está se cumprindo a palavra do Senhor. Não deixe para a última hora, que você pode fazer agora. Aceita Jesus, que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, na sua família. Deus quer libertar, Deus quer salvar. Deus é tão lindo, Deus é maravilhoso. Não deixe para passar por coisas de sofrimento. Que eu vejo muitas pessoas contar assim, se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Foi preciso passar por várias dores. E é ruim essa dor. Só Deus sabe o que nós passamos. Não queira passar, não queira. Dê lugar a Deus agora enquanto é tempo. Deixe Deus entrar, fazer morada na sua vida, na sua família. Deus é fiel demais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Foi grandes milagres que Deus já fez em nossas vidas. Se nós for contar aqui, se eu for contar é muita coisa. Nós já passamos por livramento de confusões do mundo, até tiro Joabe já sofreu, até tiro. Mas para a glória de Deus estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Deixe Deus usar você, abre o coração. Deixe Deus fazer morada no seu coração. A paz do Senhor, irmã Maneira, linda de Jesus, vaso de Deus, aleluia. Que Deus continue contigo, vaso, aleluia. Amo em Cristo Jesus. Que Deus possa chegar no coração de cada pessoa que escutar. Foi um pequeno resumo, irmão, do que eu contei, do que eu passei, mas Joabe, né? Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. E hoje eu estava contando aqui a irmã aqui em casa, que nós estamos aqui embaixo dessas telhas, nessa casa aqui. É a glória do Senhor, aleluia. Eu lembro que uma vez o inimigo quis confundir a minha mente. E ele disse assim, usou até a boca da minha mãe, imagina aí. Por isso nós temos que ter sabedoria, discernimento. Peça discernimento quando você for orar. Peça discernimento que o Senhor dá. Porque às vezes o inimigo ele vem disfarçado, querendo enganar. Mas o Senhor é fiel, aleluia. E dizia assim comigo, dia próximo da gente casar. Dizia assim, não case com esse homem não. E eu já estava querendo, sabe? E o Jesus me deu uma resposta. Senhor, fala comigo. E ali nós saímos, passamos um dia lá em mãe só falava isso. Eu já falei isso aqui hoje.
E nós saímos de lá, nós passamos em frente à igreja. Ele ainda estava um pouco fraco, fazia pouco tempo que ele tinha, poucos meses, 2, 3 meses que ele tinha saído do hospital. E o casamento estava próximo da gente. E você sabe como é que o inimigo é astuto, né? Ele é mentiroso e ele queria me enganar, sabendo que nós ia ser uma arma contra ele, aleluia. E quando passamos em frente à igreja, Nelson Manuel, eu disse, meu filho está tendo um culto ali, vamos lá. E nós entramos na igreja. Ele nem sabia o que eu estava falando com Deus em espírito. E tem coisas que é só você e Deus, né? Só você e Deus, você não pode contar a ninguém. Porque se você contar, às vezes o inimigo escuta. É assim? Então foi desse jeito. Aí nós chegamos lá na igreja. Aí o pastor foi e disse assim, ele estava pregando a palavra. Chegamos nem na hora. E o Senhor falou através da boca dele e disse assim, não temas. Desse jeito, e foi forte. Eu chorava e chega a me tremer na cadeira. Não temas, porque antes tu não estavas comigo, mas agora tu estás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora, meu coração faltou sair pela boca de alegria e dizendo, oh Deus fiel, e eu chorando. E Joabe nem entendia o que era o mistério. Aleluia, porque eu tinha perguntado a ele, porque o inimigo quis soprar aquela dúvida no meu coração. Mas o Senhor é lindo e fiel, porque o que Deus tem para mim e para você, queira Satanás ou não, ele não pode. Porque ele não pode mais do que Deus. O que Deus tem na sua vida, ele pode até soprar, pode até rodear, pode até enviar os dele. Mas vai se cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Ele é fiel demais em nossas vidas. Queira ou não queira, vai cumprir. E foi desse jeito. Depois que eu contei a Joabe. Porque antes, quando a gente viveu antes, né? Antes da gente se separar, o Senhor disse, antes tu não estava comigo. Aí ele disse, agora tu está, vai em frente. E foi desse jeito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus fiel. E ele ainda disse mais, porque eu chorava pelos cantos, aleluia. Chorava pelos cantos porque Joabe não tinha um emprego, porque Joabe, a gente não tinha uma casa para morar, e nós ia casar, como é que ia ser? E eu fiquei com aquilo no meu coração. E Deus é tão fiel. É o que eles são dos nossos corações. Ele prepara tudo. E olha onde é que eu estou. Para a glória dele. Ele disse assim mais no finalzinho. E te digo mais. Eu sou o dono do ouro e da prata. Irmão, tá demorando a tua bênção? Tá demorando? É porque o seu relógio não é igual ao relógio de Deus. Vai chegar. Só que é no tempo dele. Aleluia. Vai chegar. Só que é no tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E foi desse jeito. Para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui embaixo dessas telhas. Nesta casa. Aleluia. Que eu diga que é o sítio terra prometida. Porque o Senhor prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele cumpriu. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Glória ao nome do Senhor. Ele prometeu, ele vai cumprir. Assim como ele fez na minha vida, ele irá fazer. Pode passar o tempo que for. Vixe, mas faz 10 anos. Passou, foi mais de 10 para cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo passou para cumprir a promessa de Sara e Abraão? E Abraão desistiu? Abraão desistiu do Isaac? Desistiu não. Então não desista da promessa de Deus. Não desista do que Deus lhe prometeu. Creia. Creia. O seu relógio não é o relógio de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, irmã Manuele. Creia, creia que Jesus vai cumprir a promessa que ele prometeu.
Deus é fiel, né? Aleluia. Deus é lindo. Ontem eu estava aqui esperando da meia-noite para me orar. E eu escutei uma palavra muito tremenda que fala no cego de Bartimeu. Se eu não me engano, é cego do Bartimeu, se eu não me engano. Que disse que ele gritava, né? E há uma multidão acompanhando Jesus. Uma multidão, imagina aí, uma multidão acompanhando Jesus. É coisa tremenda, né? E um cego gritando. Um cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego gritou. Aí o povo mandou, sabe o quê? Mandou ele se calar. Imagina aí, tem muitos assim, mandando você se calar. Mas continue gritando. Jesus, tem misericórdia de mim. Pode até querer calar sua boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode até querer mandar você parar de gritar. Mas continue gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Se ele tivesse escutado aquela multidão, ele não teria conseguido o milagre, né? Mas ele não. Irmãos, era uma multidão. Mas Jesus ouviu ele quando ele gritou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão fiel. Aleluia. Maior do que a multidão é você gritando por Jesus. Pode ter certeza. A multidão pode ser grande, mas maior é o seu clamor. Clame, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Eita, Deus lindo, Deus fiel. Esse Deus é maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Irmãos, foi tanta coisa já que o Senhor fez em nossas vidas. Tantas coisas que só Deus e nós sabemos. Deus é fiel demais. E eu creio, Jesus, que o Senhor tem preparado para mim e para você. Ainda está por vir mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Clame, irmã Manoele. Pode clamar. Pode clamar porque as misericórdias do Senhor elas são infinitas. Aleluia. E Ele vai alcançar o que você está o desejo do seu coração. Ele é tão lindo que Ele vai no profundo, profundo. Eu digo que Ele vai no profundo, porque é assim que Ele faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, poderoso. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. O Espírito Santo possa abençoar cada uma de vocês. Aleluia. Aleluia, Deus Santo. Aleluia. Que a paz de Deus possa reinar nos seus lares. Que o Senhor venha chegar com a tua misericórdia sempre, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito és o Senhor, meu Jesus. Eu vou louvar um hino, irmão, aqui da harpa cristã. Deus é fiel. Aleluia. Eu acho muito bom, irmão, louvar os hinos da harpa. Me sinto tão bem, uma paz tão boa espiritual, que não tem explicação. Aleluia. Vou louvar o hino 291, para a glória de Deus. Rude cruz se erigiu, dela um dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
coroa trocar, desde a glória do Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro da cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Aleluia! Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o intuito de você aceitar Jesus. É você levar a sua cruz. Levar a cruz, eu já disse como é. É você renunciar às suas vontades e fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Até por uma coroa trocar, né? Aleluia. Essa coroa o Senhor vai nos dar lá na glória do Senhor. E eu digo a vocês, e é coisa linda, no livro do Apocalipse fala, né, das maravilhas que vai ser lá a Nova Jerusalém. Lá não haverá tristeza e nem dor, sofrimento, choro jamais haverá. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, Deus Santo. Vou ler aqui Apocalipse 21, que diz assim, aleluia. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, aleluia, adereçada como uma esposa, atraviada. Quer dizer, irmã, porque eu estou um pouquinho ruim para ler de noite. Ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ligar aqui a lanterna, irmã, que está um pouquinho ruim mesmo minha vista. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Imagina aí, irmão, coisa linda do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus promete isso para nós. Uma nova cidade, uma Jerusalém.
A Bíblia fala que lá as ruas é de ouro e de cristal. Imagina aí, irmão. Aqui o homem que nós refere a Bíblia é homem e mulher. A ganância é pelo poder, dinheiro e ouros. É isso? E o Senhor promete nós andar em ruas de ouro e de cristal. Aleluia. E me promete mais. Lá não haverá dor nem sofrimento, nem lágrimas. Lá Ele enxugará as suas lágrimas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer para nós é coisa maravilhosa. E nós, muitas das vezes, eu digo nós assim, que eu aceitei a Jesus. Eu faço a obra do Senhor, mas o mundo fica oferecendo coisas a todo tempo. Coisas que é para tirar nós do foco que é Jesus. Que você possa se libertar dessas coisas que tira você da presença de Deus, que tira vocês de chegar até Jesus. Porque eu sei que essas palavras que eu estou falando vai chegar a pessoas descrentes e crentes, né? Dê lugar a Deus. Deus só quer fazer coisas lindas em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe para fazer a vontade de Deus quando for tarde. Porque a nossa vida é igual a uma vela acesa. Soprou, acabou. Mas a Bíblia também garante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que só há dois caminhos. Um leva para o céu e outro leva para o inferno. É dura essa palavra inferno, né? Mas é verdade. A palavra de Deus ela é verdadeira. Só há dois caminhos. Qual caminho que você quer seguir? Qual o caminho que você quer seguir? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito duro você saber. Eu vejo pessoas aí com medo do vírus, apavoradas. Pessoas crentes, descrentes. Pessoas que estão até com depressão, com medo desse vírus. Mas o pior não é morrer do vírus. Botei até no meu Face. O pior é morrer sem Jesus. É sem você entregar a sua vida a Jesus. E dizer, a Bíblia do Senhor fala, a palavra do Senhor fala, né? Se confessares diante dos homens, o Senhor diz, eu confessarei diante do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para isso nós temos que confessar. Por isso que as pessoas questionam assim, por que os crentes perguntam, quer aceitar Jesus? É você confessar perante os homens que quer aceitar Ele, que quer se entregar para Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso é necessário você dizer, eu quero aceitar Jesus. Eu confesso Jesus como o meu Senhor, o único suficiente Salvador da minha vida. Essa é a necessidade de você dizer, eu aceito. As pessoas não aceitam tanta coisa nessa vida, tantas coisas passageiras, coisas que não influem em nada, né? Que só leva para a perdição. Muitas das vezes eu vejo pessoas que já têm casamento assim pelo fio. E Deus, pela tua graça, tua misericórdia, usa muito a minha vida, a vida de Joabe, para interceder por casamentos, por famílias que estão se destruindo. Às vezes estão destruídas. Verdadeiramente, às vezes estão destruídas. O inimigo já tem destruído. E Deus usa nós para interceder por essas famílias. Muitas delas se reconciliam. Louvado seja o nome do Senhor para a glória de Deus. A glória é dele, aleluia. Nós somos só instrumento da mão dele. E o Senhor quer fazer isso com vocês também. Que vocês venham ser instrumento dele. Para salvar pessoas que estão morrendo espiritualmente. Esse é o intuito do Senhor.
Ele quer usar vocês para salvar, quer salvar vocês para salvar mais pessoas. Como é lindo o trabalho dele, é maravilhoso. Salva vocês para salvar várias pessoas. Deus é maravilhoso. E eu vejo pessoas morrendo aí, que é o pior. Que é a primeira coisa que eu pergunto. Se a pessoa confessava Jesus já. Porque, irmão, é triste, mas a palavra de Deus é verdadeira, ela diz. Morrer sem Cristo é o pior. Sem você aceitar Jesus. Você se entregar. Quando você se entrega, você diz, eu aceito Jesus. Você está pronto ali para matar essa velha criatura. Uma vez um sacerdote, ele foi perguntar a Jesus nas escondidas. Porque ele seguia Jesus, que Jesus tinha muitos seguidores. Tinha até aqueles que seguiam Jesus escondido. Imagina aí. E ele era um muito sábio, e ele perguntou, né, a Jesus, como pode uma pessoa nascer de novo, já grande? Imagina, ele era tão sabido, foi perguntar isso a Jesus. Aí o Senhor diz, na verdade eu te digo, né? Se não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Então, você tem que matar essa velha criatura e ressuscitar uma nova. Uma nova criatura. Tem que deixar aqueles costumes antigos. Aquelas coisas que você sabia que eram coisas mundanas. Coisas que agradavam o inimigo. Que fazia a vontade do inimigo. Qual é a vontade do inimigo? Palavrões. Não estou dizendo que quem está aqui assistindo diz, não, mas é o exemplo que eu estou dizendo. É palavrões, tá no meio de pessoas que só falam coisas que não agradam a Deus, que você sabe que ali Deus não está presente naquele ambiente, né? É se acompanhar com pessoas que praticam o mal, pessoas que fazem coisas erradas, que sabem que Deus não se agrada. Porque Deus é amor. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Aleluia. É coisas que você sabe que a gente sabe no nosso coração o que é que agrada a Deus e o que não agrada. Porque Deus fala. É você ir para ambientes onde você sabe que Jesus ali não está presente. É você renunciar a essas coisas, renunciar a você. Isso é você matar a sua carne, matar aquela velha criatura. E o mais lindo é que Jesus transforma mesmo. Deus transforma, Deus dá a palavra até na sua boca. Deus transforma o seu andar, o seu sentar. Aleluia. Até o jeito de você cantava. Quando você mata a velha criatura e ressuscita nova, você louva. Louva. Porque cantar, canta para o mundo. Agora, para louvar, é lá na glória. Você ensaia aqui na terra para louvar lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo e fiel. E o que me preocupa é isso. Às vezes já diz assim, você sofre demais por causa do povo. Mãe, porque não é de mim, é Deus, é Espírito Santo. Quando eu vejo pessoas que eu gosto muito, que eu tenho como uma pessoa assim da minha família, pessoas que eu sei que está sofrendo, está passando por um momento difícil, e eu fico ali doente por dentro, e fico orando e choro. E Joab disse assim, mulher, não fica assim não. Eu digo, Joab, eu não consigo, meu filho, não é de mim, é Deus. Isso é Deus, Joab, eu não consigo, eu choro. Peço a Deus para aquela pessoa, intercedo. Deus vinha ter misericórdia. Aleluia. E é isso que Deus vai fazendo. Quando mata aquela criatura e ressuscita nova. Deus dá tudo novo, tudo novo. É como eu já disse aqui. Deus dá roupa nova, Deus dá sapato novo. Deus dá amigos novos. Não é que você não tem mais aqueles amigos de antes. Você continua com eles, só que vocês um certo tempo se afastam. Não é como antigamente que vocês se viam todo dia, conversavam todo dia. É diferente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus faz coisa linda em nossas vidas, aleluia.
Eu fico tão feliz quando eu vejo amigos meus que de outrora era também fazia as coisas que eu fazia, andava pelos caminhos que eu andava. Tem um irmão Galdino, muito conhecido, grande testemunho ele tem. Conheci ele como Manel, hoje é irmão Galdino, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande testemunho ele tem, grande homem de Deus também, o irmão Edinho, grande homem de Deus. Deus chegou nessas vidas, eles deram lugar a Deus, Deus entrou, Deus fez fé na vida deles, Deus está transformando. Vejo também a irmã Simone, que eu conhecia outrora, que andava nos caminhos que eu andava, e hoje, para a glória de Deus, para a glória de Deus, estão aí, eles fazendo a obra do Senhor, eles estão falando de Jesus, ganhando almas para o Senhor, que Deus continue abençoando eles, e fora outros que a gente encontra na caminhada. Quando eu vejo, meu coração se alegra, se regozija, porque eu sei que o que eu tenho, o que eu quero para mim, também quero para o próximo. E eu peço assim ao Senhor, peço muito por aquelas minhas amigas, tem até uma aqui, se eu não me engano, acho que é Edilene, Noilde, irmã Emanuele, que o Senhor possa chegar nesses corações, tira qualquer empecilho que está impedindo a palavra de Deus entrar. Porque a irmã Nara não pode nada, mas Deus pode, Deus a quebranta. Deus faz nova criatura, ele faz coisa linda, 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 linda. A minha preocupação é essa, é porque Jesus está às portas. Assim como o Senhor me alcançou, eu quero que o Senhor alcance vocês também. Eu quero que vocês também venham sentir isso que eu sinto, a alegria. Essa alegria ninguém sabe, não tem nem como explicar, uma coisa boa dentro da gente quando o Espírito Santo vem. Uma coisa assim que não tem explicação. Olha que eu já andei muito por todo canto e já fiz muitas coisas que talvez para o mundo acho que é alegria, mas não é. Eu digo porque eu já passei, já provei. A alegria verdadeira só tem Jesus, aleluia. Essa alegria é dentro da gente 24 horas. Nós podemos estar passando por problema, dificuldade, tribulação. Pode até morrer um ente querido da gente. Nós sofremos ali, mas sabendo que o Senhor dá o conforto, porque Ele é fiel. E esse conforto, palavra nenhuma dá, mas Deus dá. O que é lindo é porque Deus dá esse conforto, aleluia. Deus leva um familiar, tira algo de nós, porque Ele sabe o melhor para nós. Nós pensamos que sabe alguma coisa, mas só quem sabe é Ele. Ele é quem sabe o melhor para mim, para você, aleluia. Oh, glória, Jesus, como Tu és fiel, Jesus, aleluia. Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada pessoa, cada família. Que o Senhor venha tocar nos casamentos, que o Senhor possa chegar nos corações, Deus. Pai, vá de encontro, Jesus, essas almas, Jesus, que estão nessa madrugada, Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz assim: tá se preocupando à toa, não se preocupe não, porque Ele cuida de tudo, aleluia, Ele é fiel. Deus é tão fiel em nossas vidas, mesmo sendo falho e pecador, Ele cuida. Ele cuidava de mim, mesmo quando eu não conhecia Ele de perto, só de falar. Ele cuidava de mim, cuidava do meu filho. Nesse tempo eu só tinha Gabriel, mas Ele cuidava de nós, porque Ele tinha propósito em nossas vidas. Ele tem a sua vida também. Ele quer fazer, Ele quer transformar. Aleluia. Você já imaginou você lá na igreja, sentada com seu esposo, com seus filhos, adorando ao Senhor? Você já teve essa visão? Você já imaginou isso alguma vez? Pois se você imaginou, pode ter certeza disso. Eu digo, sabe por quê? Porque eu via isso uma vez. Eu estava separada de Joabe, uma vez eu lembro que eu estava noite de ano, lá na 6 de janeiro, eu estava numa casa.
Tava eu e Neidinha lá, e minha sobrinha. Irmão, tudo que eu conto aqui é porque Deus fez na minha vida. E tava nós lá naquela casa. E em frente àquela casa tinha uma igreja lá da Assembleia de Deus. A igreja é bem grande. E deu meia-noite, todo mundo se abraçando ali. E eu dei uma vontade de eu chorar naquele instante. Como é que a pessoa está no meio de um monte de gente, mas se sentindo só? Muitas das vezes tem pessoas desse jeito, procurando felicidade, procurando alegria em coisas vãs. E foi desse jeito, eu estava ali, deu meia-noite, todo mundo se abraçando. Meu filho não estava comigo, eu estava separada, minha mãe em casa, e eu distante da minha família toda. Só estava eu e minha sobrinha ali no meio de um monte de pessoas que fazia pouco tempo que a gente conhecia. E talvez nós estávamos, muitas pessoas pensando que nós estávamos ali se divertindo, estava alegre. Mas só Deus sabia o vazio que estava dentro da minha alma. E aquelas pessoas ali saindo da igreja, todas se abraçando, dando a paz do Senhor, e se alegrando, e se alegrando. E eu dizia, meu Deus, um dia eu quero ter essa alegria aí. E pode ter certeza, se você tem esse desejo no coração, aleluia, de sentir essa alegria, que você vê muitas das vezes assim, que os irmãos alegres, todo tempo alegre, é porque é Deus, irmão. É Deus, é Deus, é Deus. Nós não podemos nada. E o Senhor atendeu mesmo naquele jeito ali, no meio daquela bebedeira. O Senhor ouviu minha oração ali mesmo em oculto, no coração. O Senhor tem escutado você também. E vai chegar esse dia também, em nome de Jesus. Mas não deixe para fazer essa decisão muito tarde, ou então depois da dor. Venha logo enquanto Ele está chamando, aleluia. E eu não esqueço nunca essa noite, eu já contei até na igreja, que eu chorava olhando aquele povo ali, e dizia, ali é uma felicidade verdadeira. E hoje eu posso dizer que eu encontrei essa felicidade verdadeira. Deus é fiel demais em nossas vidas. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que estão aqui, que já passaram aqui. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, em nome de Jesus. Vou orar agora e que Deus abençoe cada um. Senhor, meu Deus, Pai amado e eterno, Deus de infinita misericórdia, Senhor Santo. Oh, Santo, Santo, Santo és o Senhor, meu Rei da Glória. Poderoso Deus, eterno Pai. Deus de infinita misericórdia, Senhor. Pai, entra agora em oração, meu Deus, pedindo ao Senhor, Jesus, a tua graça, a tua misericórdia, por cada família, Jesus, nessa hora, por cada pessoa, meu Deus, que vai ser alcançada, meu Pai, por essa mensagem. Senhor, que o Senhor possa tocar no coração, que o Senhor possa, meu Pai, Jesus, da glória, Jesus, entrar nessas vidas. Pai, Jesus quebranta corações endurecidos. Pai, faz, meu Pai, o que o homem não pode fazer. Pai, repreende o coração endurecido, meu Pai. Oh, Jesus, salva, liberta, restaura essa família, Jesus. Pai, deseja os corações, meu Pai, que está no coração dessa pessoa, que o Senhor possa realizar, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa, meu Deus querido e amado, cada família, cada lar, meu Deus. Abençoa, meu Pai, aquele Jesus da glória que fez um pedido, meu Pai, no coração. Tu sabe, meu Deus, a necessidade de cada um, Jesus. Meu Deus da glória, eu repreendo agora, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus da glória. Casais, meu Deus, que estão, meu Pai, separados. Meu Deus da glória, em nome de Jesus. Toca, meu Pai, na mulher, toca no esposo, Senhor. Oh, meu Deus, traz de volta essa família, meu Pai, para o lar. Restitui, meu Pai, esta família, meu Pai, assim como o Senhor fez na minha família, meu Deus. Meu Deus, que essa família venha servir o Senhor, meu Pai. Venha engrandecer o teu nome, Jesus da glória. Também eu intercedo, meu Deus querido e amado, por aqueles que estão doentes, meu Pai.
Aqueles que estão com medo, Jesus, que estão com depressão. Meu Pai, aqueles que estão no quarto, meu Pai, com medo de sair de dentro de casa. Pai, eu repreendo esse medo, repreendo a fúria do inimigo, repreendo a angústia no coração, repreendo, meu Deus da glória, em nome de Jesus, toda a cilada do inimigo, meu Pai. Oh, Jesus da glória, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, toca nos ossos, toca, meu Pai, no coração, toca, meu Deus, no coração, toca na alma, Jesus, repreenda a dor de cabeça, repreenda a febre, Jesus da glória, repreenda a cegueira espiritual, repreenda, meu Jesus da glória, meu Pai querido, em nome de Jesus, esfriamento, meu Pai, no casamento, seja repreendido todo o espírito de esfriamento na vida conjugal dessas famílias. Em nome de Jesus, repreenda a rebeldia, Jesus. Repreenda, meu Pai, todo laço do inimigo. Toca, meu Deus, aonde o homem não pode tocar. Toca, meu Jesus da glória. Oh, Rei da glória, poderoso és tu, Senhor. Troca, meu Deus, na vida, meu Pai, daqueles, meu Deus, que estão pedindo um milagre, meu Deus, porque milagre só vem do Senhor. O homem não pode fazer milagre, mas o Senhor pode, Jesus. Tu és médico dos médicos, Senhor. Tu és o Deus, Rafa, o Deus da cura, o Deus que transforma e liberta. Tu és o Deus, meu Pai, que batiza no Espírito Santo com fogo. Oh, Jesus, aquele que tem desejo no coração de te servir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Em nome de Jesus, Senhor, tira qualquer empecilho, meu Pai, dessa pessoa, meu Pai, dizer que quer aceitar o Senhor, Jesus, confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, fortaleça os teus servos, meu Pai, que está na caminhada, aquele que se encontra fraco, meu Jesus, na caminhada, que o Senhor dá uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, meu Pai, ajuda ele. O soldado que tiver ferido, meu Pai, que o Senhor venha curar as feridas, Jesus da glória, porque o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Pai, levanta, meu Deus, aquele que está, meu Deus, prostrado, Jesus, aleluia, porque o Senhor, meu Pai, é o general de guerra que vai à frente de nós pelejando na batalha. Pai, vá de encontro em nome de Jesus a todo, meu Pai, que está, meu Deus da glória, nas cadeias, Senhor. Oh, Jesus, visita nessa hora, meu Pai, os hospitais. Visita o São Luís, meu Pai, Tarcísio Maia. Visita as UPAs, Senhor da glória. Visita o Centro de Ecologia. Visita, meu Pai, os pastores missionários. Visita os pastores Miranda, o pastor Wendel. Visita, meu Pai, pastor Vicente. Toda a liderança, meu Pai, da Mossoró. Visita, meu Rei da glória, em nome de Jesus Cristo. Todo aquele que faz a obra do Senhor, que deixa suas casas, meu Pai, sai para alimentar, meu Deus da glória, aquele que se encontra na rua. Pai, dá força, dá mantimento, abra as portas, Senhor, aquele que precisa de uma porta de emprego, aquele que está angustiado, Jesus, há muito tempo pedindo uma porta de emprego, Senhor. Tu és a porta, Senhor, tu és a porta, Jesus, tu és a porta, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, eu clamo ao Senhor, meu Pai, por aquele pai de família, Jesus. Oh, Jesus, que pedo a ti, Jesus, uma solução para esse problema. Oh, Jesus, tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o nosso advogado, nosso juiz. Então, Papai da glória, em nome de Jesus, vai, Senhor da glória, oh Jesus, liberando causas na justiça que está presa, meu Deus. Faz isso, Pai amado. Pai, eu oro também, Senhor da glória. Abençoa, meu Pai, dá sabedoria, meu Pai, às autoridades, aos prefeitos, ao presidente, meu Pai, aos governadores, meu Deus. Senhor, dá sabedoria a esse povo para administrar, meu Deus, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, Jesus da glória. Dá sabedoria, Senhor da glória, dá sabedoria, porque é do Senhor que vem a sabedoria, porque a sabedoria do homem é falha, mas a do Senhor é perfeita e agradável, Senhor. Eu te peço isso, Pai. Eu creio, Jesus, que grandes coisas o Senhor irá fazer, meu Pai, na vida de cada um, meu Pai, que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, o restinho, meu Deus, desta semana, Jesus da glória. Nos dá um final de semana abençoado e nos proteja e nos livra, Senhor, de todo o mal. É no nome de Jesus, Pai, eu creio. Assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Jesus te ama. Ele te ama e o amor dele é infinito.
Pode até alguém te trair, pode até alguém ficar contra você, mas Jesus jamais vai fazer isso, porque Ele te ama, o amor dele é fiel. Aleluia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Fique com Deus e a paz do Senhor. Jesus te ama e eu também. Paz do Senhor.